Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia regularmente. E a gente faz isso através da lição semanal, que nós chamamos de lição da escola sabatina. Essa lição é estudada toda semana nas igrejas adventistas do sétimo dia. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 9. Na lição 9, nós vamos falar, olha o título que bonito, a fonte da vida. Verso para inculcar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Leituras da semana: João 1:4, João 10:10, João 1:12, João 1:13, João 6:61 até o 68. Números 13:23 até o 33. Mateus 4:1 até o 4. O Evangelho de João, quando questionado sobre quem era, no Evangelho de João, quando questionado sobre quem era, Jesus muitas vezes respondia usando um termo que designa a divindade. Eu sou. Essa era uma referência inconfundível ao próprio Senhor, que apareceu a Moisés na sarça ardente, dizendo: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. E esse mesmo Deus, o eu sou, então se fez carne, e esse mesmo Deus, o eu sou, habitou entre nós. E esse mesmo Deus, eu sou, cheio de graça, cheio de verdade. E hoje nós vimos a sua glória, a glória desse grandioso Deus, eu sou. Glória como do unigênito do Pai, João 1:14. O tema do eu sou permeia o Evangelho de João. O versículo para memorizar dessa semana reflete esse tema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu sou é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição, a vida, a videira verdadeira. Nesta semana, nós vamos continuar estudando a revelação de Deus, conforme nos foi dada em João. Também vamos explorar de maneira mais detalhada o outro lado da realidade. Apesar das poderosas evidências de que Jesus é o Messias, muitas pessoas o rejeitaram. Pasmem! Apesar de todas as evidências de que Jesus é o grande e poderoso eu sou, muitas pessoas ainda o rejeitam até hoje. Nós vamos estudar essa questão por duas razões. Primeiro, para evitar o erro, mas também para descobrir como podemos alcançar aqueles que correm esse mesmo risco. A vida estava nele. Em João 1, o apóstolo afirma claramente que Jesus é Deus, o Filho Divino. Consequentemente, em João 1:4, a referência à vida
deve ser necessariamente a vida divina, a autoexistência eterna, que não deriva de coisa alguma. Pelo fato de que Cristo possui vida em si mesmo, ele pode dar a sua vida e retomá-la. João 10:17. E pelo fato de ter vida em si mesmo, pode dar vida a quem quiser. João 5:21. Compare com João 14:19. O termo vida em grego, zoe, ocorre 36 vezes no Evangelho de João. Cerca de 25% dos usos no Novo Testamento. Em João 1:4 e 5, além de se referir à fonte da vida em nosso planeta, a palavra também está ligada à salvação. No restante do Evangelho de João, a ideia de vida, zoe, é expressa com mais frequência como vida eterna. A promessa de salvação. Assim, aquele que concedeu vida na criação é o mesmo que traz salvação, a vida eterna e vida eterna ao mundo perdido. Você já parou para perguntar a si mesmo: por que será que Jesus teria vindo a este mundo? Leia lá, João 1:29, João 3:16, João 6:40, João 10:10, João 12:27. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3:14-15. Da mesma forma como a serpente de bronze ocupou o lugar dos israelitas picados pela serpente, assim Jesus tomou o nosso lugar, pois fomos atingidos pelo pecado. Ele assumiu a penalidade que era nossa, para que pudéssemos ter a vida que era dele. Cristo também deseja que tenhamos a vida em abundância. João 10:10. Assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 1:12 e 13. Cristo veio para nos revelar o Pai. Afinal, ninguém jamais viu o Pai. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. João 1:18. Ao ver o caráter de Jesus, podemos ver o caráter do Pai? Como ele disse a Filipe: como assim, cara pálida? Mostra-nos o Pai. Eu tenho estado convosco todos esses dias. E ainda pergunta: mostra-nos o Pai? Ainda diz: mostra-nos o Pai? O que aprendemos sobre o caráter do Pai com a vida de Jesus? Por que essa revelação é uma notícia tão boa? Deus nos ama, assim como Cristo nos amou. Deus entregou a sua vida através de seu Filho, para que nós pudéssemos viver. Deus e Jesus são uma, apesar de dois. Ele disse: o Pai e eu somos um. Leia João 6:1. Aliás, desculpa. Leia João 6:61-68. Quando Jesus perguntou aos discípulos se o abandonariam, o que Pedro respondeu e o que essa resposta de Pedro significa. Jesus disse: vocês vão querer me abandonar também? O que Pedro falou? Ora, aonde iríamos nós, se nós sabemos que em você está a palavra de vida eterna? A palavra vida eterna
tratam de um tema que permeia o Evangelho de João. A ideia de vida eterna é mencionada várias vezes no contexto de alimentação, da alimentação dos 5.000, no conceito, Jesus disse que é o pão da vida, João 6,35, o que significa que sua vida, morte e ressurreição é a fonte da salvação eterna. A expressão vida eterna ou palavras semelhantes ocorrem pelo menos 17 vezes em João. Essa expressão não se refere simplesmente à existência futura do Espírito, a tornar-se parte de uma entidade eterna ou alguma coisa, algum conceito vago, mas refere-se ao poder vivificante que traz salvação e sentido à existência presente, bem como a vida que não terá fim, que receberemos na volta de Jesus. Assim como Jesus se tornou carne, a ressurreição que ele prometeu ocorrerá no tempo e no espaço, dando vida ao nosso corpo físico. Trata-se da ressurreição, uma renovação da vida do Éden. Da vida do Éden. Então, meus amigos, nós, aqueles que estivermos vivos, seremos transformados com corpos incorruptíveis, e os nossos amados que se foram serão ressuscitados, e nós, juntos, subiremos ao encontro de Jesus. Como podemos receber a vida eterna? Leia João 3,15, João 16, João 3,15 e 16, João 5,24, João 6,40, 47, João 8,31, João 12,46, João 20,31. Somente pela fé em Jesus, somente pela fé cremos que Jesus veio ao mundo para viver e morrer em nosso favor. Recebemos essa fé como um dom divino, mas precisamos escolher de maneira consciente nos entregar a Jesus, nos arrepender e reivindicar seu sangue para obter o perdão e a purificação dos pecados. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele também o abandonaria, o que o discípulo respondeu: Senhor, para quem iremos? Essa pergunta pode ser nossa hoje. Você vai abandonar a Jesus? Quer abandonar a Jesus? A quem você irá? O Senhor tem as palavras da vida eterna, João 6,68. Se o Senhor tem o poder da vida eterna, por que eu iria me aventurar? Essa frase resume a essência da salvação e a maneira pela qual podemos alcançá-la. A salvação não vem da filosofia, a salvação não vem da história, a salvação não vem da ciência, a salvação não vem de qualquer outra disciplina humana, ela vem de Jesus, porque é Jesus que tem a palavra da vida eterna, é Jesus que é a palavra da vida eterna. E Ele que possui a vida eterna, a oferece gratuitamente a todos quantos, respondendo ao Espírito Santo, a aceitam. Como a promessa da vida eterna deve impactar nossa maneira de ver a vida? Ao conhecermos o céu, ao aceitarmos a palavra da vida eterna, que é Jesus, as coisas aqui terrenas, elas passam de ter importância, elas param de ter importância. Jesus disse: vocês vão me abandonar também? Não, Senhor. Não importa o que aconteça,
nós não o abandonaremos. Não, Senhor, porque o Senhor é a palavra da vida eterna. As coisas podem acontecer aqui, mas nós temos a garantia de vida eterna nas mãos de Jesus. Crer e nascer de novo. Segundo João 1:12 e 13, quais são os passos para se tornar um cristão? Você quer se tornar um cristão? Eis os passos. João escreveu seu evangelho para que crescemos em Jesus e para que, crendo nele, tivéssemos vida eterna em seu nome. João 20:31. Em João 1:12 e 13, esse processo é descrito em duas etapas. Primeira, recebemos a Jesus, isso é, cremos nele. Segunda etapa, ele nos dá o poder ou autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. Veja, ao nos unirmos com Cristo, ao aceitarmos a morte dele como nossa, ele nos torna como filhos de Deus. Veja bem, nem todos os viventes são filhos de Deus. Não, filho de Deus somente é Jesus. Ele nos concede esse título, porque nos tornando um com Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Isso que precisa ser inculcado em nossa memória. Assim, há um aspecto humano e um aspecto divino em se tornar cristão. Devemos agir com fé, receber a Cristo, estar abertos à luz, mas é Deus quem regenera o coração. A própria fé é um dom de Deus, que vem por ouvir a sua palavra. Para ter verdadeira e inabalável fé em Cristo, precisamos conhecê-lo, assim como é representado na palavra. Quem disse isso foi Ellen White, Fundamentos da Educação Cristã, página 433. O Espírito, operando na mente, iluminando-a, desperta a fé em Deus. Comentário de Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1047. Os que creem em Jesus como Messias, isso é, o aceitam como tal, obtêm vida eterna. João também enfatiza a importância de aceitar a palavra de Jesus, ou seja, crer nela. João 5:24, 38, 47. 5:24, 38 e 47. É papel do Espírito Santo trazer convicção a nós mesmos. João 16:7, João 16:8 e Romanos 8:16. Que princípio vemos em Romanos 8:16 sobre a salvação em Jesus? Qual é o princípio? Uma palavrinha com duas letras. A fé bíblica, que se baseia na obra do Espírito Santo em nosso coração, é fundamento de nossa fé. A fé é a grande bênção, os olhos que veem, o ouvido que ouvem. Segundo o entendimento humanista da fé, devemos encontrar fundamentos e critérios para a fé e depois crer. O entendimento bíblico, por outro lado, afirma que a própria fé é o fundamento. Você não precisa ter prova de que Deus é Deus, você só precisa ter fé nele. Você só precisa acreditar nisso. E essa fé já é um dom de Deus. Se você está aqui, meu amigo, nesse canal, certamente você tem fé em Deus. Tem fé em Deus. Se a terra oculta o sol. Está acontecendo, ó. O dia está nublado. Se alguém lhe perguntasse em que se baseia a sua fé, como você responderia? Minha fé se baseia na certeza de que Jesus
é a vida eterna. Se a gente for esperar tirar todas as dúvidas para aceitar o cristianismo, a gente nunca vai fazê-lo. Porque a fé não duvida. A fé, uma vez entregue aos santos, ela é uma fé cega. Sim. Eu creio e porque eu creio e pronto. E essa fé cega, ela é dom de Deus. Sim. Eu creio porque Ele é a fonte de vida eterna. Não houve prova documental, apesar de haver provas documentais. Mas a fé, ela é mais sentida do que vista. Aliás, ela só é sentida. Porque se você vê, já não é mais fé. Entende? Rejeitando a fonte da vida. Algumas das narrativas mais tristes da Bíblia estão no Evangelho de João. João 1,5, João 1,5, João 1,10 e João 1,11. Eu o sou. Foi rejeitado por muitos do seu próprio povo. Não é de admirar que Paulo tenha advertido. Paulo disse: portanto, não percam a confiança de vocês. Hebreus 10:35. Cristo foi rejeitado porque não aceitaram sua palavra. O modo de pensar humanista contemporâneo começa com a dúvida. As pessoas questionam tudo para então determinar o que é verdade. Aquilo que sobrevive ao fogo do interrogatório é aceito como conhecimento sólido, semelhante a uma rocha, algo em que se possa depositar a fé. Algumas pessoas aplicam esse mesmo método ao estudo da Bíblia, questionando tudo do ponto de vista científico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista hermenêutico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista geológico. Só aí eu vou determinar se creio ou não. Você está perdido! O próprio método começa e se baseia na dúvida sobre a veracidade das Escrituras. Cristo perguntou: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa é uma dúvida. Jesus perguntou, ele não respondeu. Lucas 18:8. Números 13, 23 até o 33. O que diz esse versículo? O que fez a diferença entre os dois relatórios que os espias trouxeram sobre Canaã? Esse versículo vai falar sobre quando o povo de Deus invadiu a terra de Canaã. Um pouco antes, Josué mandou os espiões para observar como que era a terra. Então houve dois relatórios, um assinado por 8 espiões, o outro assinado por 2. Eram 8 ou eram 12 espias? Não eram 10, eram 12, né? Era um de cada tribo? Não lembro mais. Mas aí houve um relatório assinado por Josué e Caleb, e houve outro relatório assinado pelos demais. E as pessoas ficaram inclinadas a acreditar no relato que estavam vendo, que os homens eram gigantes, que a terra era ruim, apesar de frutos desse tamanho. Melancias não, as uvas eram desse tamanho, as melancias eram enormes.
O pecado dos hebreus que estavam em Cádiz Barneia foi duvidar da palavra de Deus. O Senhor havia pedido que eles subissem e tomassem a terra. 12, ó, tá vendo? Não sei porque que eu coloquei 10. Eram 12 espias. Eles foram enviados a Canaã para examinar a terra. Eles voltaram com 2 relatórios diferentes. A maioria deu um relatório negativo. O relatório dos 10 era negativo. Nós vamos nos ferrar, lá tem muito gigante, lá tá ruim. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, vai ser difícil, blá 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 blá. E o povo disseram: eu acho que esse relatório é mais verdadeiro, vamos segui-lo. Enquanto Caleb disse: tudo o que eles estão falando é verdade, mas tem um detalhe: se o Senhor estiver conosco, nós venceremos. Disseram que havia gigantes na terra, cidades muradas, armas que nunca tinham visto antes e exércitos bem treinados. Acrescentaram que, em contrapartida, tinham sido escravos no Egito, com pouca experiência militar, com bases em evidências humanas esmagadoras. 10 espias concluíram que os israelitas não deveriam conquistar a terra. Por outro lado, baseado em fé, baseado no poder da palavra de Deus, 2 espias, Josué e Caleb, concluíram que deveriam seguir em frente. E o que o povo fez? O povo aceitou o relatório dos 10 espias. Como evitar o erro dos israelitas? Ao mesmo tempo, como evitar a presunção, isto é, fazer tolices achando que estamos fazendo a vontade de Deus e que assim não falharemos? Meu irmão, é difícil. Às vezes nos comportamos como tolos. Mas o segredo de tudo é nos apegarmos a Deus, ter fé em sua palavra, acreditar em tudo que Ele já fez e seguir em frente. Para encerrar a nossa lição, o título é Condenação. Quem crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Compare com João 1,10. Porque as pessoas entram em juízo? João 3, 18, 36, João 3, 18 e 36, João 5, 24 e 38, João 8, 24 e João 12, 47. Rejeitar a Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nos deixa abertos à dúvida e às tentações de Satanás. Duvidar é perigoso, meu irmão. Como que você vai duvidar numa coisa que já está aí posta? São 2000 anos de verdades relatadas. Você que é cientificista, humanista, também existem provas. Mas os discípulos, eles não tinham essas provas e eles creram. Rejeitar a luz de Deus nos deixa aberto a dúvidas e às tentações de Satanás. Fazer isso significa se voltar da luz para as trevas. Deus transmitiu a Eva luz a respeito da árvore que estava no meio do jardim. Satanás atentou a questionar essa luz. Ela duvidou da palavra, raciocinando que um Deus de amor não destruiria criaturas que havia criado. Eva também dependeu de que seus sentidos lhe diziam, pensando: a serpente comeu do fruto, agora tem poder de falar, talvez ela esteja certa. Talvez a serpente esteja certa. Se eu comer do fruto, talvez eu possa comer, talvez eu possa ser igual a Deus, como a serpente me disse. Vá confiando em serpentes.
Lembra daquele livro O Pequeno Príncipe? A serpente estava toda ali enganando o Pequeno Príncipe. Eva, se afastou da luz e o seu marido seguiu o mesmo caminho. Leia Mateus 4, 1 a 4. Que princípios Cristo usou no deserto da tentação para combater os enganos de Satanás? Qual é o princípio para combater os enganos de Satanás? Cristo tinha à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humanista usada por Adão e Eva e usada pelos antediluvianos, e a mesma que usamos hoje em dia. Jesus tinha as mesmas ferramentas que o povo de Cádiz Barneia tinha para decidir. A diferença foi a decisão. Ele poderia ter questionado por que um Deus de amor deixaria seu filho no deserto durante 40 dias sem alimento e proteção. Ele também poderia ter determinado provar que era o Filho de Deus. Vou transformar essas pedras em pães e você vai ver com quem que você está falando. Você sabe com quem você está falando? Em vez disso, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele agiu com base nas coisas celestiais e não segundo os padrões de pensamento humano. Facilmente Cristo poderia ter racionalizado e decidido tomar uma decisão errada, o que tantas pessoas, mesmo cristãos, muitas vezes fazem. Então, meu amigo, quando o assunto for fé, pare de teorizar e acredite em Deus. Tem fé em Deus. Para encerrar a nossa lição, uma meditação do livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo Fogo Cruzado. Ao se rebaixar para assumir a condição humana, Cristo revelou um caráter oposto ao de Satanás. Contudo, desceu ainda mais baixo na escala da humilhação. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Como o sumo sacerdote deixava suas suntuosas vestes e oficiava com o vestuário de linho branco de sacerdote comum, assim Cristo tomou a forma de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. Jesus fez igual o Alexandre de Moraes. Ele é juiz e vítima. Só que Alexandre de Moraes é do mal. Jesus, ele é do bem. Ele era sacerdote e vítima. E sumo sacerdote. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Perdão. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o Tá esfriando aqui, desculpa. Jesus foi tratado como nós merecíamos, para que nós pudéssemos ser tratados como ele tem direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. É isso aí. Jesus sofreu as penalidades da lei de Deus,
para que nós possamos folgar os prazeres, os gozos da lei eterna de Deus. Qual que é o prazer da lei eterna de Deus? Não sofrer as consequências, não sofrer a morte. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.